Fala, gente boa. Bom, agora eu farei, eu revelarei, né? Eu acabarei com um grande mistério. Afinal de contas, quem foi o tal do Visconde de Toné? Bom, eu mostrarei, era esse cara aqui, ó, esse rapaz posudo aqui, ó, tá? Esse aqui era o Visconde de Toné, tá? Alfredo Maria Adriano de Scragnoli Tonel, né? Esse aqui é o famoso Visconde de Toné. Repetindo, o nome completo dele, né? O nome verdadeiro dele era Alfredo Maria Adriano de Scragnoli Toné, né? Esse nome, esse verdadeiro palavrão que eu acabei de pronunciar, que eu não sei se eu pronunciei de maneira correta, né? Bom, o nosso amigo aqui, o rapaz posudo, tá? Mostrando de novo a foto dele, tá? Esse rapaz posudo aqui que vocês estão vendo, tá? Ele foi militar, né? Ele foi engenheiro militar, ele foi historiador, foi escritor, tá? Ele foi sociólogo, foi político, tá? Ele foi, deixa eu ver o que mais, ele foi também professor e também foi músico, tá? Então ele fazia, ele era o típico, ele era a típica pessoa polivalente, né? Possivelmente era uma pessoa hiperativa, aquela típica pessoa que não aguenta ficar muito tempo parada, né? Que faz muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então possivelmente esse era o caso aqui do nosso amigo Visconde de Toné, né? Como vocês puderam perceber, ele fazia muitas coisas, né? Inclusive esse rapaz aí, cuja foto eu acabei de mostrar, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Bom, o Visconde de Toné, ele chegou a ser governador de Santa Catarina entre 1876 e 1877. O curioso é que um dos filhos dele, que foi o Alfredo, né, e que mais tarde se tornaria historiador, esse filho dele, né, o Alfredo, ele acabou nascendo no que hoje é o Palácio Cruz de Souza, que na época era a sede do governo de Santa Catarina, né? Então, esse foi um dos casos, né, um dos nascimentos que ocorreram na época que esse prédio, muito bonito por sinal, ele sediou o governo do estado, o governo de Santa Catarina. Então, o filho, né, esse filho do Visconde de Toné, nasceu onde hoje é o Palácio Cruz de Souza, né, Museu Palácio Cruz de Souza. O Visconde de Toné ele também foi governador do Paraná entre 1885 e 1886. Eu acredito que todos vocês aí conheçam o famoso Passeio Público de Curitiba, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Justamente o Passeio Público ele foi inaugurado em 2 de maio de 1886 na gestão do Visconde de Toné. O Visconde de Toné ele foi autor de 14 livros e os temas eram os mais variados possíveis. Então eram assuntos militares, assuntos de história, política, ficção, romance, enfim. Inclusive, o último desses 14 livros de autoria do Visconde de Toné ele foi publicado em 1908, 9 anos depois da morte dele. Era um livro de memórias. O Visconde de Toné ele nasceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 1843, no dia 23 de fevereiro, de 22 de fevereiro, e ele faleceu em 25 de janeiro de 1899, também na cidade do Rio de Janeiro. Ele era diabético. Ele faleceu aos 50, há pouco mais de um mês de completar 56 anos de idade. Então, faleceu relativamente novo, né? E um desses livros que o Visconde de Toné escreveu, que era um romance intitulado Inocência, inclusive até eu tenho a foto até da capa desse livro para mostrar para vocês, tá? Esse livro aqui, ó, tá? Esse livro que o glorioso Visconde de Toné escreveu, Inocência, tá? Que era um romance, como eu acabei de dizer, ele foi publicado, caso eu não esteja enganado, ele foi publicado em 1872. Sim, 1872. Data que ele foi publicado, né? Da primeira publicação dele, tá? Em que ele foi lançado, né? Ou melhor dizendo. Esse livro que vocês estão vendo, cuja capa vocês estão vendo, ele foi traduzido para 11 idiomas, inclusive em japonês. Sim, esse livro aqui que vocês estão vendo, ele chegou a ser publicado em japonês, né? Então ele era além de todas essas atividades que eu mencionei ainda há pouco, ele era um excelente escritor. Eu tinha dito que ele foi músico, pois bem,
Ele chegou a ser coautor de uma ópera intitulada O Escravo, em parceria com Carlos Gomes, né, que dispensa qualquer apresentação. Inclusive, ele e o Carlos Gomes eram grandes amigos. Inclusive, um dos padrinhos, né, uma das pessoas que mais incentivaram e ajudaram a carreira do Carlos Gomes foi justamente o Visconde de Toné. E, como eu estava dizendo, essa ópera ela acabou fazendo a sua estreia na cidade do Rio de Janeiro em setembro de 1889. Foi justamente nessa mesma época, setembro de 1889, que esse rapaz aqui, o Visconde de Toné, tá? Ele acabou recebendo o título de Visconde. Tá? Curiosamente, há 2 meses da derrubada da monarquia, é que ele acabou recebendo esse título de nobreza, de Visconde. Tá? E, inclusive, após a queda da monarquia, ele acabou abandonando a vida política. Ele acabou abandonando a política justamente em função do fim da monarquia. Ele era um monarquista convicto, né? E abolicionista, né? Um grande militante da causa do movimento abolicionista, né? Então, resumidamente, esse foi o Visconde de Toné, que hoje batiza a rua. Vocês devem estar se perguntando, mas então ele foi... a rua ela foi batizada por isso, por um cara que jamais botou os pés em Joinville. Bom, a provável causa, né, o provável motivo dele batizar a rua, né, de hoje a rua levar o nome dele, é que o Visconde de Toné ele foi possivelmente o político brasileiro que mais lutou pela causa da imigração. Então ele era um defensor ardoroso da imigração europeia para o Brasil. Foi uma das pessoas que mais lutaram por essa causa. Então, possivelmente, deve ser por isso que a rua leva o nome dele, por ser um militante dessa causa, da imigração europeia para o Brasil. E o curioso, uma coisa que raras pessoas sabem, é que no período entre 1917 e 1928, a rua Visconde de Toné, ela teve o nome de Rua Comandante Saturnino Mendonça, né? Como é sabido, durante a Primeira Guerra Mundial, vários navios brasileiros, eles supostamente foram torpedeados por submarinos alemães, né? E um desses navios, ele era comandado justamente pelo Saturnino de Mendonça, né? Daí o motivo dessa homenagem, né? Pelo fato dele ter sido o comandante de um desses navios brasileiros que foram torpedeados durante a Primeira Guerra Mundial. Só que mais tarde se soube que o Saturnino de Mendonça, né, ele teria revelado que, na verdade, o submarino que torpedeou o navio dele não era alemão, né? Então, obviamente, né, por causa dessa revelação, a rua ela deixou de ter o nome de Saturnino de Mendonça e passou a ter o nome de Visconde de Toné. Repetindo, isso foi em 1928. Então, já há 95 anos, né, é que essa rua tem esse nome, de Visconde de Toné, desde 1928, tá? A antiga Deutsche Straße, né? Ou Rua Alemã, como queiram, né? Bom, teria uma outra foto, né? Que na verdade, não, da série Fotos Não Inéditas, né? Na verdade, até já cheguei a mostrar essa foto para vocês na semana passada. Essa foto aqui, ó. Bom, essa foto aqui, ó, no qual eu estou encostando, os meus dedos estão encostando, tá? Hoje, é a atual Rua Pedro Lobo, tá? Na época em que essa foto foi batida, infelizmente não se tem o ano em que ela foi batida, essa rua ela tinha o nome de Ludwigstrasse, tá? Rua Ludovico. Não me perguntem por porquê desse nome, tá? Bom, antes de ter o nome de Ludwigstrasse, tá? De Rua Ludovico, essa rua ela teve o nome de Schweizerstrasse, Rua dos Atiradores. Bom, em 1855, quando Joinville tinha apenas 4 anos, né, foi criado um clube de tiro nessa região da Rua Pedro Lobo, tá? Existe uma controvérsia. Uns defendem que esse clube de tiro ficava no que hoje é Pedro Lobo. E já outros, principalmente um deles, a Brigitte Brandenburg, que dispensa qualquer apresentação e que em breve será a primeira luterana a ser uma santa católica, né?
ela defende, a Brigitte, ela defende a tese de que esse clube de tiro que surgiu em 1855, na verdade não ficava onde hoje é Pedro Lobo, ele ficava onde hoje é a Rua Jaguaruna. Rua Jaguaruna que antigamente tinha o nome de Bierstraße, ou seja, Rua da Cerveja. Bom, eu iria contar para vocês um pouco da história da rua Pedro Lobo, né? Só que isso ficará para a semana que vem, tá? Nesta semana, então eu contei um pouco da história tanto do Visconde de Toné quanto da própria rua Visconde de Toné, tá? Ah, uma outra informação que eu já estava me esquecendo é que na esquina, do que hoje é a esquina, o cruzamento, né? Da Visconde de Toné com a João Colim, a 9 de março e a JK, nesse local que eu estou mencionando, em 1930 houve uma batalha, inclusive houve uma troca de tiros nesse local que eu estou mencionando, porque nessa ocasião houve aquela revolução, aquele golpe de Estado que acabou levando Getúlio Vargas ao poder. Então os legalistas e os revoltosos, um dos locais em que eles se enfrentaram foi justamente ali, nesse cruzamento dessas ruas que eu acabei de mencionar. Ali na altura daquele prédio lá de 1927, aquele prédio bem antigão, onde até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, funcionou a loja Polo, né? Então, nesse local, nesse prédio, na altura desse prédio bem antigo, lá de 1927, ali, por incrível que pareça, ali foi um local onde houve troca de tiros, né? Entre as tropas legalistas e as tropas revoltosas. Repetindo, isso em 1930. Então, a Rua Visconde de Toné também teve esse fato, né? De ser um dos locais de combate entre as forças que levaram Getúlio Vargas ao poder e as forças legais, né, de defesa do governo, né, que na época o presidente da República era o Washington Luiz, que veio a ser derrubado e no lugar dele botaram Getúlio Vargas, né, e o resto é história, né. Bom, mais uma vez eu faço aquele pedido apelo, né, que eu faço sempre. Caso vocês tenham alguma crítica construtiva, queiram fazer alguma observação, tem alguma informação adicional, por favor, comentem, tá? Eu estou aberto a qualquer sugestão, a qualquer crítica, a qualquer coisa, tá? Basta apenas comentar, não custará rigorosamente nada, tá? Bom, e obviamente se inscreva no canal, né? Perdoe-me, né, caso eu tenha deixado alguma, como eu sempre faço, né, mais uma vez eu venho pedir perdão caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora, tá? Bom, por hoje, por esta semana é isso, né? Eu fico por aqui, até a semana que vem e como sempre, fui! Beleza?